Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus nessa manhã, amém? Você consegue melhorar o amém aí, irmão? Amém? Vou pedir que a ajuda do Ministério de Louvor, só que eu vou ler o texto antes. Eu vou fazer um pouquinho diferente, tá bom, irmão? A gente está no acampamento, né? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 4. Semeando na eternidade. Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 31 em diante. Oh, glória a Jesus. Oh, maravilhoso Deus. Glória a Jesus. Você encontrou, querido, aí o Evangelho de João? Capítulo 4, verso 31 em diante. Se você encontrou, dá glória aí, irmão. Diz assim: enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos disseram uns aos outros: eu sei que alguém me trouxe comida. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: levantai os vossos olhos, vejam os campos, eles estão maduros para a ceifa. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram por causa do testemunho daquela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. Por causa da sua palavra, muitos outros creram nele e disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Irmãos, eu pedi aqui ao grupo de louvor que cantasse uma canção sacra, o hino de número 127 da harpa cristã. Ainda que eu estou com a garganta meio baleada, eles vão me ajudar aqui, amém? Se você sabe, se você não sabe, aprenda esse hino. O Senhor da ceifa está chamando, vamos lá? Está chamando. Quem quer ir por mim a procurar almas que no mundo vão chorando, sei da salvação participar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasa do altar. Profeta Deus se aproximando, considera-se
fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra dentro ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará, bem-vindos. Esta glória fala, Deus, fala, Deus. Canta, igreja. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra tendo ao teu mandar. Ô, glória. Você ainda está com a Bíblia aberta aí? Você já perdeu a fome por alguma coisa? Você já ficou sem vontade de comer? Pois é, eu vou pregar sobre isso nessa manhã. Escuta, irmãos. O diabo, ele é propagador de más notícias. E não é nosso papel como igreja ser microfone ou dar visibilidade para o que Satanás está fazendo ou está dizendo. Porque Jesus nos chamou para anunciar as boas novas. E se eu fosse entregar esse sermão em uma frase, é um versículo que a gente leu aqui: semear na eternidade é fazer a vontade do Senhor e executar a sua obra. É semear na eternidade. Mas escuta, irmão, a gente foi bombardeado na última semana com duas tragédias. Porque tragédia é um negócio que vende, dá ibope, o pessoal parece que gosta, fica remoendo. Duas tragédias: assassinato de crianças, pai matando filhos. E não se falava, irmã Nazaré, de outra coisa na imprensa. Aí os crentes também dizem: rapaz, não sabe, no carnaval o diabo toma de conta, irmão. O diabo, ele já reina sobre esse mundo. O mundo jaz no maligno, diz a Bíblia. Não precisa do carnaval para ele. Agora deixa eu dizer para você, teve notícia ruim, mas teve muita notícia boa, pastor. Eu vou contar duas aqui. E se você estiver perto de um crente que foi tocado por essa brasa hoje, ele vai te contar mais umas três. Tu vai voltar daqui em novidade de vida e levando a boa notícia do Evangelho, porque eu e você fomos chamados para propagar boas novas. Irmãos, em 2024, viu, pastor Valtinho? Logo que eu assumi uma determinada posição de gestão na coordenação na universidade, aconteceu um episódio. Pensa numa tribulação. Você está gravando? Vou falar aqui. Bota o microfone para você me ouvir. A gente teve uma aluna que tentou se jogar no prédio. A menina tentou pular do prédio. Assim que eu assumi a coordenação, presidente. Pensa aí, eu digo: Jesus, tanto tempo para morrer, já ia morrer quando eu botei o pé aqui, Jesus. Aí a equipe, né, de gestores, a gente conversando, então, vamos pedir logo para essa menina o médico internar logo ela tranca logo, abandona, vai logo se ela quiser, ela se mata onde ela quiser.
Não dá para ouvir não, porque eu não queria falar para. E não dizer que não, deixa. O importante é que ela tranque logo, vá logo se embora, abandone o curso. Irmão, o pagador de boa, conta aí pro irmão que foi os que conseguiram ouvir, diz pro irmão que está do lado aí o que aconteceu em 2024. Irmão, aí eu me agarrei com a alma dessa moça. Eu digo, Jesus, ela vai até morrer. E aí todo mundo morrer. Se Jesus não voltar antes para arrebatar, agora enquanto eu tiver aqui, ela não morre. Morre não. Aí eu comecei a fazer um acompanhamento com ela e mandei mensagem, atendi ela algumas vezes na coordenação, e dando palavra de orientação. Foi quase aconselhamento pastoral e orando por aquela vida, que é uma vida preciosa para Deus. O pior, todo mundo estava esperando, não aconteceu. Mas essa semana eu cheguei para trabalhar quinta-feira, pastor. Essa semana, viu? O mundo estava falando da tragédia e eu estou vindo para contar para você agora. Aí eu cheguei na coordenação, tinha uma cartinha, tinha um. Desculpa, irmão, eu emociono fácil. Tinha um cartãozinho. A menina tinha defendido a dissertação de mestrado dela, pastor Ládio. E ela deixou uma mensagem lá. E o Senhor chamou você exatamente para resgatar pessoas que estão tentando desistir da vida. Semear na eternidade é você semear em vidas. O diabo é verdade que ele matou, é verdade. É verdade, porque ele mata, ele rouba, ele destrói. Mas é verdade que ele tentou matar algumas pessoas e ele não matou. Por quê? Porque alguém, escuta, alguém que está semeando na eternidade, interceptou o diabo, interceptou o projeto das trevas e diz: você não vai morrer, você não vai à cova, você não vai. Aí ela deixou a mensagem lá e disse: professor, o senhor vai ter que me aguentar mais um tempo, eu acabei de entrar no doutorado. Morre não, irmão, escuta, morre não. Quinta-feira, eu fui para o culto de doutrina. Quinta-feira, uma irmã me abordou no final do culto e disse assim: pastor, o senhor não sabe. Quinta-feira, o senhor, pastor Valtinho, botou o senhor para ministrar a doutrina. O senhor não sabe, mas o senhor subiu naquela tribuna com um desfibrilador espiritual. Eu digo: vixe. Você quer ouvir notícia ruim? Você vai para o mundo, irmão. Aqui você vai ouvir boa nova. Aqui você vai ouvir de gente que está semeando na eternidade. Aqui você vai ouvir boas novas. Pastor, cheguei no culto, estava morta. Cheguei no culto, estava quase desviada. Mas quando o senhor começou a falar da confusão lá do profeta Abacuque, parecia assim que era um choque do céu na minha alma. E Jesus, ele ficava sem vontade de comer quando ele tinha a oportunidade de apresentar a eternidade para alguém. É verdade, irmão, que a gente fica sem vontade de comer. A gente fica sem vontade de comer quando a gente está ansioso. A gente fica sem vontade de comer quando a gente está com medo. A gente fica sem vontade de comer quando a gente está depressivo. Agora tem a tal da, nem sei, tem especialistas aqui, né? Se eu tiver errado o nome, agora é tal da gonorexia. Ixi. E a falta de vontade de comer por causa da mãe do Jairo. Fica sem vontade de comer mesmo. Irmão, escuta. Mas na vigília que o pastor Valtinho fez aqui no final do ano passado, é um negócio que eu até comentei com o Bezerra. Na oração que o pastor fez 5 horas da manhã, pastor, no finalzinho da vigília, o senhor mandou fazer grupo para orar. E eu fiquei num grupo, tinha uns 10 irmãos e tinha um jovem. Eu disse para o Bezerra, ainda tem gente, irmão, que perde a fome pelas coisas de Deus. Ele dizia assim: Jesus, que fome é essa, meu Deus? Jesus, que fome é essa? E não era fome, irmão, sabe, de comer logo, passou a vigília orando, não. Era fome demais. O pastor Valtinho estava acabando, mas ele estava dizendo: eu estou com fome. O pastor Valtinho estava terminando e ele dizendo: mas a fome está grande. Deixa eu dizer para você, você deixa de sentir fome pelas coisas da terra quando o teu coração quer semear na eternidade. É por isso que a gente está vivendo, irmãos, focado nas coisas dessa vida, dessa terra, porque o nosso coração, sabe, ele tem deixado a eternidade de
lado, nós temos negligenciado a eternidade, e é por isso que a gente está vivendo uma vida medíocre. Jesus aqui, irmãos, escuta, ele estava entusiasmado. Ele vai, oh glória, e a Bíblia diz que era necessário ele passar ali por Samaria. E ele estava com sede e com fome também, meu irmão. Ele e os discípulos estavam tudo com fome. Ele parou no poço de Jacó, é um texto maravilhoso, os irmãos conhecem. E de repente ele aborda a mulher samaritana. Ele disse: me dá uma coisinha d'água. Os irmãos conhecem o texto. Me dá água para beber. Aí ela disse: como tu sendo judeu me pede água para beber, que sou samaritano, não se falava, irmão. E além disso, Jesus era rabino. O rabino naqueles dias não conversava com mulher, não falava com mulher. E aí ele começa um diálogo com ela, e ele diz assim: olha, se tu conhecesse o dom de Deus, e aquele que te pede água, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Aí a mulher, naturalmente, como ela estava vivendo para a terra e na terra, ela não entende isso. Como é que tu está me pedindo água para beber? De onde é que tu tira água? Mas nem para tu não tem, olha. Como é que você está me pedindo, está me dizendo que vai me dar uma água que eu nunca mais vou ter sede? Se tu não tem nem água para tu beber, tu não tem. Aí a gente já diz, né? Porque a bichinha não tinha discernimento espiritual, não. Mas os discípulos também não tinham, não, irmão. E às vezes a gente está andando com Jesus, mas a gente também não tem esse discernimento. Porque quando os discípulos voltam, eles chegam, né? E aí ela vai, Jesus mostra, né? Chama ela a consciência, atiça a consciência dela. Vai chamar teu marido. Os irmãos conhecem a palavra. Não teu marido. É verdade, porque tu já tivesse 5, que tu tem agora não é teu. Então ela viu que ela era profeta. E mais do que isso, irmãos, o versículo anterior que a gente começou a ler, Jesus, escutem, irmãos, poucas vezes e com poucas pessoas ele fez isso. Ele diz assim: eu sei, tiveram lá um embate teológico, onde é que adora, no monte, em Samaria, não sei aonde. Aí Jesus disse assim, aí ele disse: não, mas para resumir a conversa, é verdade que quando o Messias vier, ele vai esclarecer tudo. Aí Jesus, poucas vezes ele fez isso, meu irmão. Poucas vezes ele disse: olha, Messias sou eu que estou falando contigo. O Messias, irmão, ele estava se revelando naquele momento. A Bíblia diz que aquela mulher deixou o cântaro d'água e foi para a cidade fazer o que, pastor? Nem crente ainda a mulher era, mas ela já foi fazer o que? Ela já foi semear na eternidade. Ela já foi anunciar que tinha encontrado, ou melhor, que o Messias tinha encontrado ela no poço de Jacó. Glória a Deus. Enquanto a mulher, no finalzinho da conversa, lá vem os discípulos, pastor Valtinho, cheio de comida, irmão, crente como, os irmãos sabem, né? Eu não sei como é que vai ser no futuro, essa novidade que estão aparecendo, né? Mas crente, daí vem os discípulos lá, imagina, né? Não fosse hoje, era tapioca, era, né, talvez uma panelada, uma coisinha mais densa, né? Um mocotó. Todo mundo com fome, irmão. Aí quando ele chega no pastor Eladio, ele diz assim: Senhor, come, Senhor. Como é que come? Oh meu Deus, como é que come? Escuta, irmão, todas as coisas que tiram a nossa fome aqui na terra, na dimensão natural, os irmãos aqui que são da área da saúde, que estudam biologia, pode explicar melhor do que eu, mas normalmente está associado a alguma cor que não está direitinho. Na verdade, os antigos diziam assim, ó, o menino está lá meio morto, não sei o que, pelo menos a minha avó, ela dizia assim: está comendo. Não é assim, não era? Está comendo direitinho? Tá. Se estiver comendo, está tudo bem. Não é, irmão? Se estiver comendo, pastor, lá está tudo bem. Vai estar ali uma besteirinha, mas vai passar. Se estiver comendo, agora quando perde a fome, aí a gara passa. E aí Jesus não queria comer. E o texto que eu li diz que os discípulos insistiam com ele. Os discípulos insistiam com ele. O começo do primeiro versículo diz: os discípulos estavam insistindo, quer dizer, oferecendo mais uma vez: Senhor, come, Senhor. Aí Jesus olha para eles e diz assim: rapaz, eu tenho uma comida, eu estou com fome de uma comida
Eu tenho uma comida para comer que vocês não. Eu estou com vontade de comer uma coisa, de me alimentar de uma coisa que vocês estão andando comigo, mas vocês ainda não entenderam. Aí, irmão, os discípulos assim uns para os outros, né? Ele está com H. Isso aí, alguém trouxe aqui uma panela de arroz aqui com feijão para ele, ele vai. Irmão, os discípulos, viu? Seguidor de Jesus. A gente disse que a mulher que estava no posto não tinha discernimento espiritual, mas os discípulos também não tinham não. Ele comeu. Alguém viu, Nazaré? Alguém trouxe um prato de comida para ele? Trouxe não, irmão. Sabe por quê? Porque a semeadura na eternidade, ela tomava, sabe, toda a existência de Jesus aqui na terra. Sabe, o desejo de levar a boa nova, o desejo de comunicar a boa mensagem, o desejo de plantar a boa semente, o desejo, sabe, de divulgar o evangelho, de divulgar a palavra, consumia toda a vida de Jesus. Escuta, irmãos, semear na eternidade é exatamente isso. Vai ter momento, não tem pecado nenhum você comer, principalmente se você estiver com fome. Em nome de Jesus, está com fome, mata a sua fome. Agora vai ter momento na tua vida que você vai perder a fome. Por quê? Porque você vai querer estar com Ele. Você vai perder a fome porque Deus vai colocar pessoas no seu caminho, pessoas que estão no caminho de morte. Eu dei 2 testemunhos aqui para vocês, e o Senhor vai colocar você no caminho dela. Você vai colocar, você que está aqui nesse acampamento, e você vai saber que todas as vezes que Deus usa você para arrebentar, sabe, o grilhão de Satanás, para tirar alguém das mãos do príncipe das trevas e colocá-lo ou transportá-lo para o reino do Filho do seu amor, você está semeando na eternidade. Por isso que Paulo, no texto que é usado como referência, ele diz: olha, portanto, se vocês já ressuscitaram com Cristo, porque para entender, escuta, para entender esse negócio aqui, irmão, só se tiver ressuscitado com Cristo. Escuta, se a gente não tiver ressuscitado com Cristo, a gente escuta uma mensagem missionária, a gente escuta uma mensagem sobre o ID do Senhor, a gente escuta essa canção sacra da harpa, que simplesmente diz que quando o fogo vem, apesar do mensageiro ser falho, apesar do mensageiro ser pequeno, apesar do mensageiro ser pecador, mas quando o fogo toca os seus lábios, quando o fogo toca a sua alma, quando o fogo toca o seu coração, aí ele perde a fome, aí ele perde o desejo pelo que é da terra, aí ele perde o desejo pelas coisas passageiras. Por quê? Porque ele só consegue queimar por semear algo na eternidade, ele só consegue queimar por almas, ele só consegue queimar por aquilo que Jesus disse: fazer a vontade de Deus e executar a sua obra. Eu queria pensar algumas coisas com os irmãos sobre isso, à luz desse momento extraordinário do ministério de Jesus. Algumas lições sobre a semeadura na eternidade. A primeira coisa, irmãos, é que quando a gente fala de semear na eternidade, ou sobre semear na eternidade, a gente tem que entender que a gente está falando de uma coisa diferente. Diga assim comigo, ó: semear na eternidade é diferente de semear na terra. Escuta, os discípulos tiveram um problema aqui, pastor, porque é verdade que Deus criou o mundo natural com leis que regem a natureza, que regem a vida humana, que regem, sabe, os planetas, que regem o universo, que regem tudo, inclusive a lei da semeadura e da colheita, que é bíblica, que é irreversível. Agora, quando a gente fala de semear na eternidade, é diferente. Como assim, pastor? Escuta, Jesus disse para os discípulos: olha, vocês estão achando que a colheita é só daqui a 4 meses? A colheita dos grãos é daqui a 4 meses? E é verdade, a colheita dos grãos, se você estudar, se você ver no contexto, Jesus não estava inventando uma história, não. Ele estava falando que os grãos, aqueles que plantavam na terra, aqueles que semeavam na terra, eles estavam esperando a colheita exatamente para 4 meses. Mas eu digo: olha, eu vou dizer, levanta os vossos olhos
Levantai os vossos olhos e vejam os campos, oh glória, porque eles já estão maduros para a ceifa. Escuta, irmão, no reino espiritual, na semeadura da eternidade, você semeia agora e muitas vezes você já vai colher na hora. É diferente, irmão. Jesus tinha acabado de conversar com a mulher. Ela estava indo para Sicar, cidade dos samaritanos, para contar a boa notícia. Ele lançou a semente, ela já estava florescendo, e uma colheita enorme já estava vindo, pastor Valtinho, porque ela foi para lá. Escuta, irmãos, os discípulos semearam nada. O cara foi enchendo a paciência de Jesus para ele comer o que era da terra. Só que os discípulos, mesmo sem ter semeado, eles participaram daquela colheita. Já pensou num negócio desse, irmão? Você tem noção que quando você apresenta Cristo para alguém, escuta isso, irmão, quando você apresenta Cristo para alguém, essa pessoa, ela vai ser um fruto colhido por você, em Deus, e essa pessoa imediatamente, ela vai sair de lá, e ela vai sair de lá para gerar frutos também. Aquela mulher se tornou uma missionária, irmão, Samaria. Agora eu preciso abrir aqui um parênteses para falar de uma patologia que está assolando a igreja da pós-modernidade. O que é, pastor? É crentes que não frutificam. Camarada tem 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos dentro da igreja. Ele nunca apresentou Jesus para ninguém. Eu fui numa vigília uma vez, no Mucunã, há muito tempo atrás, pastor. Pastor Antônio ainda estava lá. Eu fui numa vigília. E aí no intervalo da vigília, um irmão me abordou. Disse: pastor Orlando, o senhor lembra de mim? Não, mas eu lembro, eu te conheço. Daí o Betel disse: pois é, digo, o senhor sabe como foi que eu aceitei Jesus? Eu digo: sei lá, macho. Ele disse: ó, 18 anos atrás, a mocidade estava fazendo um culto campal lá na Vila Manuel Sátiro. O pastor Antônio estava pregando, eu estava ali circulando aí no meio dos carros, o pessoal passando. Aí ele disse que estava passando na rua, ele disse que achava bonito os crentes, mas tinha medo dos crentes. Naquela época os crentes me tinham medo, viu, irmão? Imagina na época que o pastor Rodinho se converteu. Isso há 18 anos atrás, o irmão disse que tinha medo dos crentes, mas medo porque tinha vida, viu, irmão? Medo porque andava direito, medo porque comprava e pagava, medo porque não traía a mulher, medo porque não era sem vergonha. Aí ele disse que eu fui até onde ele estava, peguei o pastor Pedro pelo braço. Ele disse: aí, macho, tu não vai sair daqui não. Eu disse: por quê? Porque tu vai aceitar Jesus hoje. Se foi mesmo, eu fui ignorante desse jeito. Se foi, me pegou e disse assim: tu vai, eu vou ficar aqui contigo até o irmão Antônio chamar ele no apelo. E quando chamar, eu vou te levar lá para frente para tu aceitar Jesus. Tá aí, ó, o Anel Betel até hoje. Virou um semeador na eternidade. Escuta, Deus chamou você. E se você quiser, irmão, está se santificando para quê? Está com essa conversa de ser crente, para quê? Se o que Jesus disse: olha, o que tira a minha fome, o que tira a minha vontade de fazer o que é da terra, é quando eu tenho a oportunidade de me revelar ao perdido. O que tira a minha fome, o que tira o desejo de eu viver, de eu desfrutar dos prazeres dessa terra, é a oportunidade de apresentar a graça salvadora de Deus, que se manifestou salvadora a todos os homens. Semear na eternidade tem uma dinâmica diferente, irmão. É diferente. Os discípulos não entendiam. Os discípulos ali, irmãos, eles estavam totalmente míopes espirituais. Sabe o que é a pessoa não ter noção do que está acontecendo? Às vezes, o pastor Valtinho está lá na sede fazendo um apelo. Aí tem crente que fica murmurando. Não sei por que o pastor demora tanto. Você está igual os discípulos aqui, ó. Míopes, você não sabe o que está acontecendo no reino espiritual. O discípulo só estava pensando, meu filho, em encher a barriga.
Mas Jesus estava vendo uma cidade inteira ser alcançada pelo Evangelho. O que é que você está vendo nessa manhã? O que é que nós estamos vendo, irmão? A nossa devoção é para quê? A gente serve a Deus para quê? Os discípulos, eles não compreendiam, escute, a despeito de andar com Jesus, eles não tinham essa percepção. Sabe o que é que Jesus estava dizendo para eles? Ele disse: olha, eu vou dizer para vocês, vou parafrasear aqui a atitude de Jesus. Me perdoe, não foi eu que escrevi, eu peguei isso aqui e eu escrevi, então não está na Bíblia não, eu estou parafraseando o gesto de Jesus. Escuta, eles estavam achando que, rapaz, eles deram de comer a ele já encheu a barriga. Só que Jesus estava dizendo: o homem natural espera que haja um intervalo entre a semeadura e a colheita, mas eu lhes digo que eu acabei de semear a semente e a colheita já está acontecendo simultaneamente, porque na eternidade é desse jeito, você está semeando e já está colhendo, e outros vão colher. Quem não semeou vai colher também, e depois vai colher e vai semear em outro lugar. Semear na eternidade é diferente. Semear na eternidade é diferente. Olha, irmão, Jesus ele não está afrontando as leis que ele mesmo criou, não. Porque ele diz no texto, ele diz: é verdade, que vocês estão esperando a colheita só daqui a 4 meses. Por quê? Porque o agricultor sabe que a colheita só vai vir daqui a 4 meses. Mas eu vos digo que a colheita espiritual, na semeadura da eternidade, é diferente. Pastor Valtinho já contou o testemunho dele. Uma aceitei Jesus, um mês de crente, pastor, eu fui batizado com o Espírito Santo. E eu comecei a pregar sem saber. Arrumei muita confusão. Aí eu semeei na eternidade, irmão. Expulsando demônio dentro de terminal, expulsando demônio, orando por enfermo dentro de trem, dentro de vagão. Acho que até proibiram, acho que por causa das confusões que a gente fez foi grande demais. Sem saber. Meu prático de homilética não foram nas tribunas falando para mestres, não. Foi falando para os perdidos, foi falando para pecadores como eu, foi falando para pessoas a respeito do Messias que me encontrou, a respeito do Messias que me comprou com o seu sangue, a respeito do Messias que me libertou do poder da escravidão do pecado, me encheu do Espírito Santo, me fez alguém livre. Pelo amor de Deus, irmãos, algum dia na sua vida perca a fome por causa das coisas do céu. Você lembrou aí da última vez que você perdeu a fome por alguma coisa terrena? Acompanhei uma vez uma irmã que passou uma luta grande, pastor, no casamento. Nessa época não tinha mãe do Jairo, não. A irmã perdeu assim uns 25 quilos. Luta, pastor. Depressão. Jesus está dizendo: cara, eu tenho uma coisa para comer aqui que você não tem noção. O apetite da terra foi-se embora. O apetite da terra não existe mais. E aí Paulo, escuta, eu vou ficar aqui batendo bola com o texto de Colossenses, tá bom? Mas Paulo diz lá no texto de Colossenses 3 que nós temos que fazer morrer em nós. O que é que a gente está alimentando, irmão? A gente está alimentando, a gente está vivendo só. Meu irmão, Jesus, escuta, irmão, não era nada de ostentação, era comida, irmão, era básico, era necessário. Jesus estava dizendo: nada é mais importante do que você divulgar a boa notícia. Nada é mais importante, nada é mais urgente, nada é mais, sabe, urgente para nós do que nós apresentarmos o Messias aos perdidos. Irmãos, o mundo está doente, a sociedade está doente, as famílias estão doentes, e tem um bocado de gente que está aqui nesse acampamento que está doente. Mas eu vim aqui nessa manhã como profeta de Deus para dizer a você que você vai perder a fome hoje. A sua fome de pecar, a sua fome de viver para o mundo, a sua fome de viver para o pecado, vai nascer em você nessa manhã uma fome espiritual.
Você entendeu que semear na eternidade é diferente? É diferente. É diferente. Aceitei Jesus na sede numa terça-feira. Um mês depois eu estava pregando, irmão, sem saber. É diferente. Pastor Valdir sempre quando aceitou Jesus foi para uma vigília, foi cheio do Espírito Santo e começou a fazer a obra de Deus. É diferente. Como é que os eruditos de hoje dizem? Não, tem que fazer ali um seminário, tirar um PhD, não sei mais o que. Não, é fácil, irmão, é legal, é bacana, escuta. Mas você tem que perder a fome pela terra. Para fazer a obra de Deus, tem que ter essa fome que Jesus tinha aqui. A fome que eu vi um moço dizer ali no finalzinho da vigília. Meu Deus, que fome é essa? Eu escutava o pastor Luiz Henrique, ele dizer isso. Eu comecei a chorar, pastor, disse, meu Deus, o Espírito Santo ainda está aqui. Oh, nesse lugar, o fasting espiritual ainda está morrendo. O fasting espiritual do mundo de crente aqui hoje está sendo arrancado. Você vai voltar a queimar pelo que é espiritual. Você quer uma carreira, irmão? Tem a carreira. Quando você chegar lá, vai ter pessoas com mentalidade suicida. Eu contei um testemunho para você. Vai ter gente querendo morrer. Vai ter gente querendo pular de prédio. E o que é que você vai ser? Você vai fazer lá? Você vai semear na eternidade. Você vai apresentar Cristo. Você não vai ficar se mostrando, irmão, com seus diplomas. Isso não serve para nada, irmão. Isso serve para você tirar o seu sustento, para você cuidar da sua casa, da sua vida. Sabe o que é que serve, irmãos? É você propagar o Evangelho. É você divulgar a boa nova. Semear na eternidade. Jesus disse, é fazer a vontade do Pai e completar a sua obra. Diferente. Irmão, isso aqui é dos seus irmãos. Mas a atmosfera desse lugar é diferente. É diferente. E eu e você estamos colhendo coisas que nós não plantamos. Porque a semeadura na eternidade é diferente. Você sabe o preço que o pastor Valtinho, a irmã Meire pagaram para cavar esse poço? Você está aqui hoje, tá, irmão? É bom, louvor maravilhoso, essa atmosfera espiritual. Mas alguém cavou o poço, seu Roberto. Alguém pagou, alguém semeou, né? É diferente. Aí você está colhendo, você está aqui olhando para mim, sabe, com cara de bolacha, esperando para almoçar. Ei, mas deixa eu dizer, Deus quer usar você lá na escola, lá na faculdade, lá na empresa, onde você estiver. Escuta, propague Cristo, fale de Cristo, viva Cristo, pelo amor de Deus. Não termine uma vida infrutífera para Deus. Segundo, primeiro, semear na eternidade é diferente da lógica da semeadura na terra. Na terra você planta e rega, tem aquela historinha todinha, né? Não, no reino espiritual é diferente. Você está plantando ali, a colheita já está chegando, e o que você plantou já virou fruto, que já vai morrer. Porque a Bíblia diz que se a semente lançada, se o grão de trigo não morrer, ele não dá fruto. Aí Jesus semeou, a velha mulher já morreu e ela já virou missionária, irmã Nazaré. E aconteceu um grande avivamento. O que é isso, pastor? Isso é a semeadura da eternidade. Sabe o que é que os pastores estão discutindo hoje, irmão? Se um obreiro pode ou não pode usar um Rolex. É o que estão fazendo com o Evangelho. É o que estão fazendo com aquilo que tirava a fome de Jesus. É o que estão fazendo com aquilo que fazia todas as coisas perderem o sentido. E a gente ainda está conversando sobre isso, discutindo como se fosse uma coisa super cabeça, mas essa conversa desviada, irmão. Isso é conversa de gente que nunca esteve com ele. E escute, irmão, isso não é demérito de ninguém. Porque os discípulos aqui juntavam com Jesus e não entenderam o que estava acontecendo. Irmão, estava acontecendo uma colheita extraordinária na eternidade, mano. Os discípulos estavam perdidos, se preocupando só encher a barriga. E a gente está assim, irmão.
Olha lá o pastor Valtinho orando, jejuando, pregando, fazendo um apelo. E os crentes dizem assim: olha, o pastor demora demais no apelo. Se uma pessoa que sair daqui sem fome, irmãos, pelas coisas dessa vida, pelas coisas dessa terra, entender que semear na eternidade é fazer a vontade do Senhor e completar a sua obra, aquilo que eu vim fazer aqui nessa manhã vai estar feito. Segundo, semear na eternidade, diga assim comigo: semear na eternidade envolve entusiasmo. No grego, irmão, escuta, a palavra entusiasmo, tem grego aqui, certo? Por quê? Porque ela fala de em dentro Deus, Deus significando que está cheio de Deus, é ter Deus dentro de si. Só semeia na eternidade quem está cheio de Deus. Não, quem não está cheio de Deus não semeia na eternidade. Não, irmão. É por isso que está cheio de gente nas igrejas, só atrás de carro, atrás de departamento, atrás de mulher, atrás de homem, está faltando tempo. Quando Jesus, escuta, irmão, quando Jesus mostra que a fome foi embora, Ele está nos ensinando que as coisas da eternidade, elas vão mexer com a nossa alma, com o nosso entusiasmo, com as nossas motivações, com as nossas vontades. Sem entusiasmos, seremos apáticos, lentos, displicentes, omissos, covardes. Os discípulos não queimavam pela agenda do céu. O envolvimento com a agenda da terra cegou a percepção espiritual deles. Você já se viu tomado de paixão? Uma vez aqui eu disse para alguns jovens aqui da igreja: igual quando você encontrar uma moça ou um rapaz, quando for adulto, adolescente não namora não, quando for adulto, tem que ter assim um punch. Eu não vou falar a palavra que eu falo nos bastidores, eu tenho que citar outro reverendo que falou, eu achei legal. Mas tem que ter um pano. O que é isso, pastor? É uma vontade de estar perto. Quando eu namorava com a Carlinha, irmão, eu dormia e conversava com ela no telefone. Detalhe, eu tinha acabado de sair da casa dela, dos pais dela. Aí o povo hoje de casa, pastor, lá tem um ano de casado e vive com 2 estranhos. Só troca uma palavra para falar das contas. E só sai, para sair tem que ser de grupo, tem que ser 30 casais. Porque os dois não se suportam. Eu estou sentindo aqui a orelha queimando, irmão. Quando ela está desse jeito é porque a mensagem é profética. Tem que suportar, irmão. A tua melhor companheira tem que ser tua mulher. Se não for assim, Jeová vai tratar essa fome aí, esse distúrbio aí hoje. Eu não quero, irmão, não quero ninguém. Eu tenho Jesus na minha vida, a minha mulher e os meus filhos. Eu não quero mais nada. Eu, ela. Se tiver uns irmãos, é legal ter comunhão, é legal comer um churrasco, é legal orar, é legal para mim. Mas é por quê? Paixão, fogo. Se não tiver isso, no caso não. Se eu for você 2 amigos, e amigo pode virar inimigo, né? Tem que ter o punch, tem que ter a paixão, tem que ter o fogo. Vontade de estar perto, vontade de dividir a vida, sonhar junto. Os irmãos hoje dizem município. Camarada quer estar com todo mundo, menos com a mulher. Vai para lá, Satanás. Ei, irmão, Jesus vai tratar esse infartinho nessa noite, nessa manhã na tua vida. Como é que tu quer dividir, irmão, a tua vida todinha com uma mulher que tu não suporta ficar com ela 10 minutos? Fala, Jesus. Você não é acampamento de casais? Deixa eu voltar aqui para a mensagem que é melhor. Jesus mostra, escuta, irmão, escuta, a semeadura na eternidade envolve paixão. E paixão é um negócio que tira a fome.
Só quem já viveu sabe, perde a fome. Irmão, no dia que eu fui falar com o irmão deles, com o pastor deles e o pastor lá, para me pedir para namorar com a Carlinha, a fome foi embora. Acabou-se a fome, irmão. Pensa, macho. Aí eu comecei a pensar como é que seria, como é que ele ia me receber, como é que não sei o que é que eu ia falar. Aí eu peguei a Bíblia, quis enfeitar, para parecer que eu era mais crente. Mas nenhum medo foi capaz de me barrar naquele dia, porque eu estava tomado de paixão. A gente tem vergonha de dizer que é crente. Vamos semear na eternidade como? Se a gente não consegue amar a nossa mulher como Cristo amou a igreja, que é a vontade de Deus, não tenho que agradar ninguém não, irmão, eu tenho que cuidar dela. Eu consegui agradar alguém, glória a Deus, mas eu posso agradar todo mundo e não agradar ela. Se eu fizer isso aí, eu estou em pecado com Deus, porque eu tenho que cuidar dela. É a minha missão. Isso é igual, isso aqui é semear na eternidade, filho. Vou profetizar aqui nessa manhã, viu? Deus vai acender esse fogo que o diabo quis apagar, viu? Não estou falando só de intimidade, não. Eu estou falando de cumplicidade, de companheirismo, de dividir a vida, irmão. Essa, irmão, é incrível. Os casais não conversam mais nada, irmão. Acabou, não tem conversa, irmão. Só fala de boleto e de problema do menino na escola, problema da menina, não sei o quê. Quando é que vocês vão conversar sobre vocês? Falar de sonhos, sabe o que vão fazer outro menino? 2 está pouco, 3 está pouco. A gente conversa o quê? De boleto, irmão, coisa da terra. Boleto, dívida, promissória, duplicado, como tu quiser chamar. Falta paixão. Jesus nos mostra que para semear, só semear na eternidade quem tem paixão. É por isso que o diabo está enfeitando esse evangelhozinho dos nossos dias, que é todo etiquetado. Os vasos de skincare na tribuna. Eu descobri o que era skincare essa semana. Eu vi um vídeo de uma mulher dizendo que tinha pegado um marido na safra, viu, Júlio? Trabalhador, dirige bem, cuida de nós, resolve os B.O. E o skincare dele é o sabonete. Aí eu digo, bicho, o que é isso aqui, Jesus? Aí eu fui perguntar para minha mulher. Ela disse, não, meu filho, você é desse jeito aí. E diga, e o que é skincare? Isso é um negócio de cremes, né? Os homens hoje. Como essa vida é cara demais, pelo amor de Deus. Vamos semear na eternidade. Ela não vai ser ceboso também não, viu? Eu gosto de cebosidade, é o Satanás. Não tem skincare, mas usa um sabonetezinho, compra um sabonete bom. É? Pelo amor de Deus. A gente está criando uma coisa, sabe, irmão? Que é só estética. Está faltando coração. Está faltando chama. E quando a gente vê alguém queimando, quando a gente vê alguém perdendo a fome pelas coisas da terra, nós estamos praticando bullying dentro da igreja. Eu não acho que eu sofri bullying, não. Tem muita mãozada em jeito lá na sede, irmão, da igreja pequena. Por quê, pastor? Porque tinha crente que ficava andando no meio do culto. Estou até com vontade de voltar a fazer isso. É porque na sede agora a igreja é grande, né, pastor? Lá no tempo pequeno era apertadinho, os irmãos lembram. Aí ficava apertado, aí às vezes eu chegava e ficava assim sentado na ponta, mano. Direitinho o irmão Gabriel ali na hora do louvor, viu, irmão? Aí aqui acolá eu jogava a mão pra cá, jogava a mão pra lá, dava assim uns cangapé, aí passava uns crentes desavisados pra ir no banheiro. Pá! Dei muita mãozada em gente, viu, irmão? Escuta, não abria nem o olho. Saiu na hora do louvor porque quis. Saiu na hora de queimar porque quis. Eu não quero nem saber, continua assim, viu? É verdade. Talvez o ímpio não tenha mais. Talvez a gente cresce, a gente amadurece, a gente aprende. Mas escuta, se você quiser continuar na sua vida semeando a eternidade, só vai se tiver paixão. E nessa manhã, irmãos, eu estava ali, meu coração começou a se quebrantar. E eu disse, Jesus, eu não quero perder isso por nada. Se for para deixar de perder a fome pelas coisas do céu, tu me prepara, me bota numa embalagem e me leva para lá. Porque eu não consigo mais viver aqui, irmão. Eu não quero viver aqui para deixar de sentir
sentir isso, para deixar de sentir esse negócio que só sabe quem sente. Meu Deus, faz a tua igreja queimar nessa manhã. Para de olhar, irmão, para quem está queimando, para ele ficar dizendo, ó, menino, a menina, ó, não sei o que, queime. Semeie na vida de alguém. Você nunca vai entender o que é semear na eternidade. Por quê? Porque tem que ter paixão. Tem que estar entusiasmado. E entusiasmado é exatamente isso. Cheio de Deus. Eu copiei uma referência aqui, irmãos. Mostrar para os irmãos como é que é um camarada que está semeando na eternidade. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 4, eu vou ler aqui, tá bom, irmãos? Acompanhe. Você está no acampamento de crente, que crê em Bíblia, que prega a Bíblia, tá bom? Então eu vou ler aqui para os irmãos. Em nome de Jesus, Filipenses 3, 4 em diante, diz assim, olha, o apóstolo Paulo, esse aqui perdeu a fome com força. Pensa no camarada que perdeu a fome com força, esse aqui. Ele diz aqui nesse texto, ó, ele diz assim, ainda que eu também podia confiar na carne. Se alguém cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo persegui a igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, eu reputei perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que tenha alcançado ou que seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui preso também por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço. Eita, a paixão está aqui. A gente sente a paixão. Você está sentindo a paixão? Você está sentindo o coração dele queimando? Esse irmão, não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me as coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Eu continuo queimando. Eu continuo semeando. Eu continuo olhando para a eternidade. Que foi que encontrou Paulo no caminho de Damasco, irmão, que fez isso com ele? O que Paulo viu em Damasco, que fez isso com ele? Ele disse, olha, vocês gostam de modinha, vocês gostam de aparecer? Na minha geração, quem tinha alguma coisa para aparecer era eu. Mas deixa eu dizer para vocês, quando ele me encontrou no caminho de Damasco, todas essas coisas perderam sentido. Todas essas coisas perderam valor. Irmãos, nessa manhã eu sinto na minha alma que o Senhor está fazendo aqui, sabe, um mover espiritual em nosso coração. Tem crente aqui que nunca levou ninguém a Cristo. Você, escuta, esse ano você vai ter experiências missionárias. Você já quer uma dica? Quer? Terminei esse culto, você procura ali o pastor Eladio. Ele está bem aqui, o pastor Eladio, a irmã Nazaré, Ei, já tem viagem missionária agendado. Ei, se prepare, porque você vai e você vai ter experiências missionárias. Você vai orar por pessoas possessas e você vai ver o diabo ser repreendido. Você vai orar por enfermos e você vai ver enfermos ser curado. Você vai jogar rede e vai ver pecadores entregando a vida. Terceiro, diga comigo, semear na eternidade envolve compromisso. Isso aqui é sério, viu, irmão?
Jesus responde aos discípulos, dizendo assim, pastor Luiz Henrique, ele diz assim, vocês não dizem que há 4 meses até que venha a colheita? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos, vede os campos, porque eles já estão maduros para ser. Quando Nazaré, isso aqui é tão sério. Jesus estava dizendo que quem se envolve na semeadura da eternidade precisa ter compromisso. Eu não sei se tem algum irmão aqui que é agricultor, que planta, ou que colhe, ou que conhece a dinâmica. Vocês têm irmãos aqui agrônomos que têm experiência nessa área. Os irmãos sabem que uma lavoura madura não pode esperar para ser colhida. Uma lavoura madura não pode ficar esperando o agricultor que está dormindo até 11 horas da manhã. Uma lavoura madura não pode ficar esperando o semeador, só está pensando em encher a sua barriga. Uma lavoura madura é colhida imediatamente, ou a colheita pode ser perdida. Jesus perdeu a fome porque uma cidade inteira estava vindo, pastor Luiz, uma cidade inteira. Nada é mais importante do que isso. É por isso que Paulo diz, olha, todas as coisas perderam-se. Porque ele levantou os olhos e viu que a lavoura estava madura. Meu irmão, ore pelos missionários da Betel, pelos pastores que estão no campo. Eles entenderam a urgência, é por isso que eles estão deixando tudo. A gente não consegue procurar um perdido, irmão. Desculpa aqui, irmão. Jesus estava dizendo que quem quiser entrar nessa semeadura precisa ter compromisso. A gente vive, irmãos, uma era de pessoas descompromissadas. A pessoa tem coragem de dizer na frente do pastor que promete amar, respeitar, cuidar. A cara nem treme. Como que a gente vai ter compromisso com essa lavoura, irmão? Como que a gente vai se comprometer com o que é espiritual? Se até o que o Senhor nos deu, que é físico, nós não temos demonstrado compromisso. O rapaz se envolve com a moça, só quer saber. Ele está mostrando para você, filho, que ele não quer compromisso nenhum com você. Ele é um escravo das concupiscências da carne. Desculpa aqui, irmão. É difícil aqui segurar o mundo. Mas tem que ter compromisso. Jesus estava dizendo, olha, uma lavoura madura não pode esperar. A cidade inteira estava vindo, irmãos. Jesus, olha, levanta os olhos de vocês, vocês não são capazes de ver o que está acontecendo. Aquela mulher
mulher que vocês estavam olhando porque eu estava conversando aqui. Eu plantei, já colhi e ela já vai colher. E vocês não plantaram nada e vão colher também. Você está entendendo isso, irmãos? Se você conhecer algum agrônomo, algum profissional dessa área, pergunte para ele se uma lavoura madura, pastor Lávio, pode esperar. Jesus tem misericórdia de nós. Vou terminar agora. Diga assim comigo: semear na eternidade envolve parceria. Ninguém faz nada sozinho. Olha que coisa linda, irmãos. Verso 36. Jesus diz assim: ó, o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem, porque nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia e outro que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vocês não trabalharam, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Jesus falou a respeito do semeador e do ceifeiro: um planta e outro ceifa. Jesus havia semeado na vida da mulher, já disse isso, e os discípulos agora fariam uma colheita que não haviam semeado. Jesus, ele é o semeador por excelência. Na verdade, mais do que isso, ele é o grão de trigo que cai na terra e morre para que muito fruto possa ser produzido. Capítulo 12 de João, verso 24 diz isso: se o grão de trigo não morrer, Jesus é esse grão que morreu para que eu e você pudéssemos entrar na semeadura da eternidade. Eu vou terminar, irmãos. A cidade samaritana era Sicar. Mas quem gosta de Bíblia vai lembrar que lá em Atos 8, alguns anos se passaram, pastor, lá não sabe quantos anos, talvez décadas, não sei. Começou uma perseguição à igreja em Jerusalém, por ocasião da morte de Estevão, o primeiro mártir da história da igreja. E os discípulos, diz a Bíblia, eles se espalharam por várias cidades. Aleluia. E a Bíblia diz que um obreiro da igreja chamado Felipe, ele vai parar em Samaria, Josué. Ele vai parar em Samaria. Samaria. O lugar onde essa mulher levou a semente que recebeu. E a cidade de Sicar foi alcançada naquele dia. Jesus ficou 2 dias lá. Sabe o que a Bíblia diz? Capítulo 8 de Atos: que uma explosão de milagres aconteceu em Samaria. E Deus, pelas mãos de Filipe, fazia coisas extraordinárias. É o que está no texto. Você está vendo como é? Ninguém faz nada sozinho. A semente estava lá, o campo estava maduro. Um grande avivamento aconteceu, Zé Roberto. Aí foram avisar a igreja mãe em Jerusalém. Aí vai Pedro e João até Samaria. Olha que coisa linda, irmão, como é que é? Eles chegam lá, está uma cidade toda tomada pelo evangelho. Irmãos, escuta. Isso começou lá em João capítulo 4. Uma cidade toda tomada pelo evangelho. E diz a Bíblia que quando Pedro e João chegam lá, o tema da conversa deles era o quê? Me diga uma coisa, eu estou maravilhado com isso aqui. Mas você já conhece o Espírito Santo? Você já conhece, você já recebeu o Espírito Santo? Ei, crente, já estou terminando, olha aqui, em nome de Jesus. Você já conhece o Espírito Santo? Sabe por quê, irmão? Porque sem Espírito Santo, esqueça esse negócio de semear na eternidade.
Porque quem cogita das coisas de Deus é o Espírito. É por isso que a pauta da igreja primitiva não é da igreja da pós-modernidade, mas a pauta da igreja bíblica era o quê? Alguém se converteu, recebeu o Espírito Santo. Desculpa aqui os irmãos modinha, tá bom? Mas não existe igreja sem Espírito Santo. Não existe novo nascimento sem Espírito Santo. Não existe semeadura na eternidade sem Espírito Santo. E a Bíblia diz que João e Pedro, eles oraram por aquela cidade, por aqueles irmãos. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Levanta tuas mãos nessa manhã. Levanta tuas mãos nessa manhã. Seja cheio do Espírito Santo. Todos já, meu pastor, não vai ter semeadura na eternidade sem Espírito Santo. Não tem santificação sem Espírito Santo. Não tem vontade de viver uma vida santa sem Espírito Santo. Não tem. Ah, meu Deus, enche a nossa vida do Espírito nessa manhã. A mulher samaritana plantou, a cidade de Sicar foi alcançada. Anos depois, toda a Samaria foi evangelizada. Foram cheios do Espírito Santo. Veja, ninguém faz nada sozinho. Eu vou terminar com uma desavença. Porque os irmãos acham que, ai pastor, mas na igreja tem desavença. Ai pastor, mas na igreja tem contenda. Tem, irmão, na igreja primitiva também tinha. A diferença é que lá a confusão não era por causa de pecado, não era por causa de gente sem vergonha. Talvez essa seja a diferença. Mas em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, a Bíblia diz, irmãos, que dois gigantes da história da igreja, Paulo e Barnabé, tiveram uma desavença, pastor, por causa de um jovem obreiro chamado João Marcos. O que foi que aconteceu? Eles foram para a primeira viagem missionária. João Marcos era primo de Barnabé. E ele estava no centro do desacordo entre o apóstolo Paulo e Barnabé, porque eles abandonaram a comitiva de Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária e ele voltou para Jerusalém. A Bíblia não diz o motivo. Uma coisa é certa, o motivo não era moral. O motivo não era teológico, meu irmão. O motivo não era doutrinário. É só uma questão de perspectiva, porque Paulo queimava demais, irmão. Tem uns crentes que são assim, tem uns crentes que queimam mais. Paulo era entusiasmado demais, irmão. Paulo olhava para João Marcos, quando eles foram para a segunda viagem, ele disse assim, ó, esse aqui não vai mais não. Porque Paulo queimava demais. Paulo olhava para João Marcos e dizia o seguinte, ó, o que esse aqui pode fazer pelo rei? Nada. Às vezes a gente faz isso, né, irmão? E o Barnabé, pastor, o Barnabé fez o quê? Olhou para ele e disse assim, não, talvez pelo rei ele não faça nada não, mas o rei pode fazer alguma coisa por ele. Talvez seja a hora do rei fazer alguma coisa por esse menino. Então Paulo, desculpa aí, mas vai lá. Ele foi com Silas e Barnabé não largou João Marcos. Olha aqui, irmão, como é a semeadura da eternidade. Olha que coisa linda. Era uma desastre. Eles tinham uma equipe de missionários. Agora tinha duas. Revelou o Silas, aquele que cantava assim meia-noite depois de levar uma mão de pera. Pois é, começou aí. E mais do que isso, achado Timóteo, que tinha uma fé não fingida, que ele é da mãe e da avó. Ó, quando você vê na eternidade é assim. As pessoas estão fazendo confusão na igreja hoje, porque elas estão semeando da terra para a terra. Mas quando é na eternidade é assim. Era uma equipe e virou duas equipes. Aí Deus levanta Silas, obreiro para ser treinado, e ainda pega o menino Timóteo, ó, pensa no obreiro. Os anos se passaram e Paulo mudou de ideia sobre João Marcos.
fazer aqui 3 registros. Filemão, verso 23, verso 24, ele diz que João Marcos era um cooperador. Diga comigo, cooperador. Pensa no menino cooperador. Quando ele escreve a igreja de Colossenses, no capítulo 4, no verso 10, ele recomenda, então, se João Marcos passar aí, vocês recebam ele como se estivesse recebendo a mim, viu? Receba esse obreiro aí, porque é o filé mignon da igreja. Aí receba esse rapaz aí como se fosse eu. E o que pega mais para mim é 2 Timóteo capítulo 4. Estava nas últimas. Quando você está perto de morrer, quem é que você quer perto de você? Sabe, né? Pois é. Aí diz para Timóteo, quando tu vier, tu traz quem? A gente sempre é na eternidade, irmão, escuta. A gente não é orgulhoso, não. A gente semeia na eternidade. A irmã Maria dizia assim, o crente não tem razão. A razão do crente pertence a Deus. Está cheio de razão, né, filho? Vai perder a razão hoje. Eu disse para vocês que Deus me chamou para ser propagador de boas novas. Eu já passou a semana divulgando. Eu já divulguei todas, eu vou contar a última agora para a gente terminar. Irmãos, eu vi um vídeo que viralizou. Não sei se os irmãos viram, deve ter visto, todo mundo viu. 2 meninos brincando no carro do pai. Aí eu acho que um dos abençoados devia ser mais espoletado. Eu acho que ele deve ter soltado o freio de mão do carro. Alguém viu que esse vídeo? Quando me atribulei, não foi nem com o carro podia se bagaçar, mas o meninozinho ficou menorzinho, ficou tentando segurar a porta do carro, Zé Roberto, o carro. E o menino quase vai junto. Mas graças a Deus uma tragédia não aconteceu, foi só o carro mesmo que desceu na ribanceira. Ei, cliente, olha aqui. Você viu esse vídeo? Quem viu o vídeo, levanta a mão. Quem não viu, depois você vai ver que você vai entender coisa linda que Jesus permitiu que eu visse essa semana. Você só gosta de ver coisa ruim, né? Aí, irmão, aí o pai para na frente dos 2 meninos. Aí o que deve ter mexido no freio de mão disse assim, pastor Lário, foi eu, papai. Essa é uma expressão de confiança, irmão. Você só assume o que você fez para o seu pai se você confia nele. Como Deus falou comigo. Nessa manhã eu queria que você ficasse de pé e você dissesse para o Senhor: foi eu, Senhor. Foi eu que deixei de orar. Foi eu que larguei o quarto da consagração. Foi eu, Jesus, que ignorei os perdidos que passaram por mim. Foi eu, Senhor, sabe que diariamente escuto. Eu escuto, irmão, escuta, tem gente aqui que escuta, tem vocações aqui nesse lugar, irmão. E eu preciso dizer isso para você nunca vai esquecer o que eu vou dizer aqui nessa manhã. Mesmo se você escolher não viver ela, mas você vai levar isso para a sua vida. A vocação que você recebeu de Deus é ela que confere significado à tua existência. Você pode se tornar a pessoa, o homem, a mulher mais influente dessa terra. Se você não viver a vocação para a qual Deus criou você, você vai viver uma vida medíocre, vazia e sem sentido. Você quer um conselho? Faça como eu fiz. Porque eu estou chorando e estou puxando a filha dizendo: Senhor, foi ele. E eu estava conversando com Jesus, eu já sonhei pregando, pastor. Edilberto, eu já sonhei, pastor, lá pregando. Eu me acordava assustado de madrugada com o sermão. Faz tempo que isso não acontece. Não é por causa dele, é por causa de mim.
E eu, papai. Por que você pode fazer isso? Porque João Marcos fez. Nessa manhã, irmãos, nós vamos adorar aqui ao Senhor. E está acontecendo algo espiritual nesse lugar. Jesus, alguma coisa aconteceu com Saulo no caminho de Damasco. Alguma coisa aconteceu com aquela mulher samaritana. Alguma coisa aconteceu com o pastor Valtinho há mais de 40 anos. Alguma coisa aconteceu com os pais da igreja. E eu te peço nessa manhã, Jesus, que esta mesma chama, que este mesmo amor, que essa mesma atmosfera se apodere da nossa vida nessa manhã, Jesus. Jesus, eu não quero mais nada, Senhor. Nós não precisamos de mais nada, Senhor. Nós te pedimos nessa manhã que o nosso coração comece a queimar olhando para a eternidade, Senhor. Jesus, que essa fome desenfreada pelo que é espiritual se apodere da nossa vida nessa manhã. Fecha teus olhos e enche este lugar de adoração. De adoração ao Eterno. Não precisa vir aqui à frente não. Aí onde tu está, ele vai te pegar aí. Agora abre o olho, depois tu fecha. Abre o olho. Não bote a culpa dos outros não. Foi eu, papai. Foi eu. Não foi o irmão A, não foi o irmão B, não foi a irmã A, não foi a igreja, não foi o fulano. Não, foi eu, papai. Quem deixou de orar foi eu. Quem deixou de buscar Deus foi eu. Quem tocou de amizade foi eu. Quem deixou de andar com os santos foi eu. Quem foi bater nas portas das tendas da impiedade foi eu. Mas nesta manhã o Pai te acolhe. Nesta manhã o Pai te abraça. Nesta manhã o Pai diz: vem, filho, você pode falar, porque você pode confiar. Eu resgato a tua alma. Eu peguei João Marcos, transformei em um obreiro de valor. Eu faço isso contigo nessa manhã. Vai libertar o lugar. Vamos para o poço de Jacó nessa manhã? Adora ele adora, irmãos, adora. Eu sei que tem crente que está com fome, mas tem crente que já perdeu a fome aqui, viu, pastor? Tem crente que perdeu a fome. Se ficar aqui até 5 horas da tarde,